Um milionário decide passar o dia em um parque de diversões com a namorada. Mas o que deveria ser um momento de alegria se transforma em um impacto devastador quando ele reconhece sua ex-esposa trabalhando como vendedora de pipoca. O que ele descobre ao se aproximar muda sua vida para sempre. O sol de março caía implacável sobre Maceió, banhando de dourado as palmeiras que ladeavam a entrada do Parque Estrelar, o parque temático mais famoso da costa alagoana. As risadas das crianças se misturavam com o rugido distante das montanhas russas, criando uma sinfonia de alegria que flutuava no ar quente e úmido. Paulo Albuquerque caminhava lentamente pelo caminho principal. Seus dedos entrelaçados com os de Isabela Faria, sua namorada de 28 anos, que não parava de apontar cada atração com a emoção de uma adolescente. Aos 52 anos, Paulo finalmente sentia que havia encontrado a paz que tanto havia procurado. Seu cabelo grisalho nas têmporas lhe dava um ar distinto que contrastava perfeitamente com o bronzeado dourado que havia adquirido durante suas frequentes escapadas à praia. Os últimos 5 anos haviam sido uma montanha-russa emocional e financeira, mas agora, vestido com uma camisa de linho branca e calças casuais, ele se sentia como um homem que havia conseguido reconstruir não apenas seu império hoteleiro, mas também sua capacidade de ser feliz. Isabela irradiava juventude e vitalidade. Seus longos cabelos castanhos dançavam ao vento enquanto ela ajustava constantemente seu celular para capturar a selfie perfeita. Como influenciadora digital com mais de 2 milhões de seguidores, cada momento de sua vida era conteúdo em potencial, e este dia romântico no parque não era exceção. Seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de amor genuíno e a satisfação de estar vivendo uma vida que muitos de seus seguidores invejavam. "Meu amor, vamos na montanha-russa?" perguntou Isabela, puxando suavemente o braço de Paulo em direção à imponente estrutura de aço que se erguia como uma serpente metálica contra o céu azul. "Dizem que é uma das mais rápidas da América Latina." Paulo sorriu, sentindo como a adrenalina já começava a correr por suas veias. Por anos, depois da tragédia que destruiu seu primeiro casamento, ele havia evitado qualquer coisa que pudesse despertar emoções intensas. Refugiara-se no trabalho, construindo um império hoteleiro das cinzas de sua vida anterior. Mas agora, com Isabela, estava redescobrindo o prazer de viver sem medo. "Claro, preciosa", respondeu apertando a mão dela com ternura. "Mas primeiro, o que acha de comprarmos algo para beber? Este calor está começando a me incomodar." O parque estava no seu auge. Famílias inteiras se moviam como rios humanos entre as atrações. Os vendedores ambulantes ofereciam chapéus coloridos e balões com formas de personagens animados. E o aroma de pipoca, algodão doce e churros criava uma atmosfera quase mágica que transportava qualquer um de volta à infância. Paulo observava tudo com uma mistura de nostalgia e gratidão. Ele se lembrava vagamente de ter trazido sua primeira esposa a lugares similares, muito antes que a vida lhes pregasse a peça mais cruel que pudessem imaginar. Mas essas lembranças, que antes o enchiam de uma tristeza asfixiante, agora eram apenas sombras distantes que não conseguiam embaçar sua felicidade presente. Isabela parou em frente a um espelho mágico que distorcia as figuras, rindo enquanto tirava fotos em poses exageradas. Sua risada era contagiante, cristalina, e Paulo não pôde evitar rir também. Era incrível como essa mulher havia conseguido devolver-lhe a capacidade de encontrar alegria nas coisas simples. "Você é linda", disse ele, e ele falava sério. Não apenas por sua beleza física, que era inegável, mas pela luz que irradiava, pela forma como ela havia conseguido fazê-lo sentir-se vivo novamente. "E você é o homem mais bonito deste parque", respondeu ela, beijando-o suavemente nos lábios. "Não consigo acreditar na sorte que tenho." Enquanto caminhavam em direção à área das montanhas russas,
Paulo refletia sobre o caminho que o havia levado até este momento. Havia sido uma jornada longa e dolorosa, cheia de noites em claro, trabalhando até a exaustão, de decisões difíceis que ele tivera que tomar sozinho, de momentos em que havia duvidado se valia a pena continuar lutando. Mas agora, vendo o futuro com otimismo e sentindo o amor genuíno de Isabela, ele sabia que cada sacrifício havia valido a pena. O barulho da multidão se intensificava à medida que se aproximavam da atração principal. E Paulo se preparou mentalmente para uma tarde perfeita que marcaria, sem que ele soubesse, o início da transformação mais profunda de sua vida. A fila para a montanha-russa serpenteava como uma anaconda humana sob o sol implacável do meio-dia. Paulo e Isabela se juntaram à espera, refugiando-se sob os guarda-sóis publicitários que proporcionavam escassos momentos de alívio do calor tropical. Ao redor deles, grupos de adolescentes conversavam animadamente enquanto verificavam seus celulares. Famílias completas faziam planos para o resto do dia e casais de todas as idades compartilhavam momentos de intimidade enquanto aguardavam sua vez para a adrenalina. Isabela não parava de gravar pequenos vídeos para suas histórias do Instagram, capturando cada detalhe de sua experiência no parque. "Meus seguidores vão pirar quando virem isso", comentou, enquanto ajustava o ângulo do celular para obter a tomada perfeita da montanha-russa ao fundo. Nunca tinha vindo a este parque, mesmo tendo morado em Maceió a vida toda. Irônico, não acha? Paulo assentiu distraidamente, observando a multidão que os rodeava. Havia algo profundamente satisfatório em ver tantas famílias desfrutando juntas, criando memórias que durariam a vida toda. Isso o lembrava porque ele havia se dedicado ao turismo em primeiro lugar. A magia de fazer com que as pessoas vivessem momentos especiais. "Sabe o que eu mais gosto em você?", perguntou Isabela de repente, guardando o celular e tomando as duas mãos de Paulo entre as suas. "Que você está sempre presente. Nunca me faz sentir como se estivesse pensando em outra coisa quando estamos juntos." Paulo sentiu uma pontada de culpa que não soube explicar. Era verdade que com Isabela ele se sentia completamente presente, mas também estava consciente de que isso nem sempre havia sido assim em sua vida. Houve épocas, especialmente durante os anos mais sombrios após seu divórcio, em que ele estivera tão perdido em sua dor e em seu trabalho, que havia esquecido como se conectar realmente com outra pessoa. "Você me faz fácil estar presente", respondeu com sinceridade. "Com você tudo parece mais simples, mais natural." A fila avançou lentamente, e Paulo aproveitou para observar os arredores com mais detalhes. O parque havia sido projetado para criar uma experiência imersiva total. Cada zona tinha sua própria temática. A seção de fantasia com castelos de cores pastel e música de contos de fadas. A área de aventuras, com decoração de selva e sons de animais exóticos. E a zona extrema, onde se encontravam, com estruturas metálicas imponentes e música eletrônica que fazia vibrar o chão. À medida que se aproximavam da plataforma de embarque, Paulo sentiu que seu coração começava a bater mais rápido. Não era exatamente medo, mas uma mistura de antecipação e algo mais profundo que não conseguia identificar. Talvez fosse a consciência de que estava prestes a viver um momento que representava simbolicamente sua nova vida. Arriscada, emocionante, cheia de possibilidades. "Está nervoso?", perguntou Isabela, notando como Paulo apertava e relaxava as mãos alternadamente. "Um pouco", admitiu ele. "Faz anos que não subo numa montanha-russa. A última vez..." Ele parou abruptamente, percebendo que estava prestes a mencionar uma lembrança de sua vida anterior que preferia manter enterrada. Isabela não insistiu, mas Paulo notou uma sombra de curiosidade em seus olhos. Ela sabia que ele havia sido casado antes, que havia vivido uma tragédia que preferia não discutir, mas nunca havia pressionado para obter detalhes. Era uma das qualidades que ele mais apreciava nela,
sua capacidade de respeitar seus limites emocionais, sem fazê-lo sentir-se julgado. Finalmente chegaram à frente da fila. O operador da atração, um jovem bronzeado com um sorriso profissional, indicou que se dirigissem aos assentos do meio. Primeira vez no raio trovejante? Perguntou com o entusiasmo ensaiado de alguém que faz a mesma pergunta centenas de vezes ao dia. Primeira vez juntos, respondeu Isabela com um sorriso radiante. E Paulo sentiu que seu coração se enchia de um calor que ele havia esquecido que existia. Enquanto apertavam os arneses de segurança, Paulo olhou para baixo e viu a extensão completa do parque. Daquela altura, tudo parecia pequeno e controlável. As pessoas pareciam formiguinhas movendo-se com propósito. Os problemas cotidianos se desvaneciam na imensidão da paisagem. E o futuro se estendia à sua frente como um horizonte infinito de possibilidades. Prontos para a aventura de suas vidas? Gritou o operador. E Paulo sentiu como a montanha-russa começava sua lenta ascensão em direção ao ponto mais alto, levando-os a um momento que mudaria tudo de maneiras que nenhum dos dois podia imaginar. O carrinho da montanha-russa parou no topo com um clique mecânico que ressoou como o disparo de uma pistola no ar silencioso. Por um momento infinito, Paulo e Isabela ficaram suspensos entre o céu e a terra, o mundo inteiro estendido a seus pés como um mapa de possibilidades infinitas. O vento tropical agitava suavemente seus cabelos enquanto contemplavam a vista panorâmica de Maceió. As torres hoteleiras que se erguiam como gigantes de cristal rumo ao horizonte, a Mata Atlântica que se estendia para o interior, e o mar azul turquesa que brilhava como uma joia líquida sob o sol do meio-dia. É lindo, sussurrou Isabela, sua voz mal audível, acima do murmúrio distante da multidão que esperava lá embaixo. Seus olhos brilhavam com uma mistura de emoção e assombro. E Paulo se sentiu oprimido pela perfeição do momento. Então, sem aviso prévio, o mundo precipitou-se sobre eles. A montanha-russa despencou com uma força que arrancou gritos de júbilo de suas gargantas. O vento açoitou seus rostos com uma intensidade que fez as lágrimas brotarem involuntariamente de seus olhos. E durante 90 segundos de pura adrenalina, Paulo se sentiu completamente vivo. Completamente presente, completamente livre de qualquer peso do passado. Quando finalmente pararam na plataforma de desembarque, ambos estavam rindo como crianças, com o cabelo despenteado e as bochechas coradas pela emoção. Isabela cambaleou ligeiramente ao se levantar e Paulo a segurou com ternura, sentindo como seus corpos ainda vibravam com a energia residual da experiência compartilhada. Foi incrível, exclamou Isabela, abraçando-o impulsivamente. Temos que ir de novo. Primeiro preciso recuperar o fôlego, riu Paulo, embora por dentro se sentisse revitalizado de uma maneira que não experimentara em anos. O que você acha de irmos comer alguma coisa? Toda essa emoção me abriu o apetite. Saíram da plataforma de mãos dadas, movendo-se com a confiança relaxada de um casal que havia compartilhado algo especial. A praça de alimentação estava localizada numa área central do parque, rodeada de palmeiras artificiais e decorada com murais coloridos que representavam cenas tropicais fantásticas. Enquanto caminhavam, Isabela continuou gravando vídeos curtos para suas redes sociais, narrando sua experiência com o entusiasmo contagiante que a havia convertido em uma das influenciadoras mais populares da região. Meus queridos seguidores, vocês tinham que ter visto meu Paulo naquela montanha-russa, dizia à câmera com um sorriso travesso. Por um momento, pensei que ele fosse desmaiar, mas ele acabou sendo mais corajoso do que aparenta. Paulo sorriu com o comentário, sentindo como a felicidade se espalhava por seu peito como mel morno. Era estranho como Isabela conseguira integrá-lo tão naturalmente em seu mundo digital, sem fazê-lo sentir-se exposto ou desconfortável. Havia algo genuíno na forma como ela falava dele, algo que transcendia a performance das redes sociais.
Eles se aproximaram da área dos vendedores ambulantes, onde uma variedade de carrinhos coloridos oferecia desde acarajé e tapioca até doces tradicionais e bebidas frescas. O aroma das especiarias e da comida quente se misturava com o cheiro doce da pipoca e do algodão doce, criando uma sinfonia olfativa que despertou imediatamente o apetite de Paulo. "O que você prefere?" perguntou a Isabela, apontando para os diferentes quiosques. "Podemos provar um pouco de tudo." Foi então que Paulo viu o carrinho de pipoca. Era um carrinho pintado de cores brilhantes, vermelho, amarelo e azul, com decorações de personagens animados que sorriam perpetuamente dos lados metálicos. Uma máquina antiga, mas bem mantida, produzia um fluxo constante de pipoca dourada que caía como neve em um recipiente de vidro transparente. O aroma doce e salgado flutuava no ar, misturando-se com o som rítmico do milho que estourava. E atrás do carrinho, com um avental de listras vermelhas e brancas e um sorriso amável, enquanto servia uma família com crianças pequenas, estava Helena, sua ex-esposa. Helena, com quem ele fora casado por 15 anos. Helena, a quem ele havia amado com uma intensidade que quase o destruíra quando tudo desmoronou. Helena, que desaparecera de sua vida após o divórcio como se nunca tivesse existido. O mundo parou. Paulo sentiu como se alguém tivesse apertado o botão de pausa na realidade. Os sons do parque se desvaneceram até se tornarem um murmúrio distante. As pessoas ao seu redor pareceram mover-se em câmera lenta, e a única coisa que existia no universo era a figura familiar de Helena, concentrada em seu trabalho, alheia à tempestade emocional que sua presença havia desencadeado. "Paulo, Paulo, você está bem?" A voz de Isabela chegou a ele como se de muito longe. Embora ele soubesse que ela estava bem ao seu lado, puxando suavemente seu braço, mas ele não conseguia se mover, não conseguia desviar o olhar, não conseguia processar o que estava vendo. Helena, que havia morado numa mansão à beira-mar, que tivera empregada doméstica e motorista particular, que havia sido a rainha indiscutível da alta sociedade de Maceió, agora vendia pipoca num parque de diversões, vestida com um uniforme humilde e sorrindo para crianças que não eram as suas. O choque foi tão profundo, tão completamente inesperado, que Paulo sentiu como se tivesse levado um golpe físico no peito que lhe roubara todo o ar dos pulmões. "Paulo, você está me assustando. O que está acontecendo?" A voz de Isabela tornou-se mais insistente, e ele sentiu suas mãos pequenas sacudindo suavemente seu braço. "Parece que você viu um fantasma. Um fantasma." Essa descrição não poderia ter sido mais acertada. Paulo piscou várias vezes, tentando focar sua visão, de se convencer de que o que estava vendo era produto de sua imaginação, uma alucinação causada pelo calor e pela adrenalina residual da montanha-russa. Mas Helena continuava ali, real como o sol que batia em suas costas, tão vívida quanto o aroma de pipoca que flutuava no ar. 5 anos haviam se passado desde a última vez que a vira. 5 anos desde que assinaram os papéis do divórcio no escritório frio e asséptico do advogado, com palavras corteses, mas feridas, que mal conseguiam ocultar o oceano de dor que se estendia entre eles. 5 anos desde que ela havia pegado sua parte dos bens e desaparecido de sua vida como se tivesse sido engolida pela terra. Helena havia envelhecido, mas de uma maneira que a fazia parecer mais bonita, mais real. As pequenas rugas ao redor de seus olhos castanhos falavam de sorrisos genuínos e talvez de lágrimas que ela havia aprendido a secar sozinha. Seu cabelo castanho, que antes usava sempre perfeitamente penteado em salões exclusivos, agora caía em ondas naturais até os ombros, preso com um simples rabo de cavalo. Ela havia perdido peso, mas não de forma pouco saudável. Parecia forte, como alguém que havia aprendido a cuidar de si mesma. O que mais o impactou foi sua expressão. Helena sempre tivera uma elegância natural, mas agora havia algo diferente em seu rosto.
uma serenidade que ele não se lembrava, uma paz que parecia surgir do mais profundo de seu ser. Enquanto servia pipoca às crianças, seus movimentos eram fluidos e seguros, e seu sorriso não tinha nada da melancolia que havia caracterizado seus últimos anos juntos. Com licença, senhor, posso servi-los com pipoca? A voz de Helena chegou até ele, quando a família que ela estava atendendo se afastou do carrinho. Ela havia levantado os olhos e o olhava diretamente, embora fosse evidente que ela ainda não o havia reconhecido. Talvez a distância, talvez o choque de se encontrar em um contexto tão completamente diferente do que eles haviam compartilhado. Paulo sentiu como se tivesse algodão na boca. Quis responder, quis dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras haviam evaporado de seu vocabulário. Ao seu lado, Isabela começou a caminhar em direção ao carrinho, inconsciente do drama que se desenrolava na mente de seu namorado. Sim, por favor, queremos pipoca grande, disse Isabela com sua alegria característica. Tem sabor doce? Meu namorado tem uma fraqueza por doces. Helena sorriu e começou a preparar o pedido, suas mãos trabalhando com a eficiência de quem aperfeiçoou um ofício através da repetição. Claro, tenho doce, salgada e minha especialidade, com pimenta e limão. São muito populares aqui. Paulo se aproximou lentamente, como se estivesse andando através de um sonho. A cada passo, mais detalhes se tornavam visíveis. O uniforme de Helena era simples, mas limpo e bem cuidado. Suas unhas, que antes sempre usava perfeitamente manicuradas em cores elegantes, agora estavam curtas e naturais. Ela usava um relógio simples de plástico em vez das joias finas que costumava usar. Quando finalmente estava perto o suficiente, Helena levantou os olhos para entregar o recipiente de pipoca a Isabela, e seus olhos se encontraram diretamente com os de Paulo. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. O recipiente de pipoca escorregou das mãos de Helena e caiu no chão, espalhando seu conteúdo dourado pelo pavimento como confete trágico. Seu rosto ficou pálido, e Paulo viu como suas mãos começaram a tremer ligeiramente antes que ela as escondesse instintivamente atrás do avental. Paulo, sussurrou ela, e seu nome em seus lábios soou como uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. Isabela olhou alternadamente entre os dois, sua expressão mudando gradualmente de confusão para compreensão e, finalmente, para algo que se assemelhava perigosamente a ciúmes. Vocês se conhecem? Perguntou, embora fosse evidente que a resposta era muito mais complicada do que sua pergunta simples sugeria. Paulo abriu a boca, mas novamente as palavras se recusaram a sair. Ele havia imaginado este momento por anos, especialmente nas noites solitárias após o divórcio. Havia ensaiado conversas, havia imaginado cenários, havia preparado explicações e desculpas. Mas nunca, em nenhuma de suas fantasias mais elaboradas, havia imaginado que se encontrariam assim. Ele feliz e próspero com uma mulher nova, e ela trabalhando em um emprego que estava tão longe da vida que haviam compartilhado quanto a terra do céu. Helena finalmente conseguiu dizer, e sua voz soou rouca e estranha até para ele mesmo. Como? O quê? Ela se inclinou rapidamente para pegar a pipoca derramada, provavelmente tentando ganhar um momento para se recompor. Quando se endireitou, havia recuperado parte de sua compostura, embora Paulo pudesse ver a tempestade emocional que se desenrolava por trás de seus olhos. Trabalho aqui, disse simplesmente, como se essas duas palavras pudessem explicar o universo de mudanças que obviamente haviam ocorrido em sua vida. Desde algum tempo, o silêncio que se seguiu foi denso e carregado de 5 anos de perguntas não formuladas, de explicações nunca dadas, de uma história compartilhada que havia terminado em dor, mas que claramente não havia terminado de ser escrita. Isabela rompeu o silêncio tenso que havia se instalado entre os três como uma nuvem de tempestade. Bem, isso é interessante,
disse com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos. Seu instinto de influenciadora a havia treinado para lidar com situações desconfortáveis com aparente graça. Mas Paulo podia sentir a tensão irradiando de seu corpo como o calor de um radiador. Isabela, ela é... Paulo começou, mas parou abruptamente. Como apresentar Helena, sua ex-esposa? Uma velha amiga? A mulher que havia sido sua companheira de vida por 15 anos e com quem havia compartilhado os momentos mais bonitos e mais dolorosos de sua existência. Sou Helena, apresentou-se ela, estendendo uma mão para Isabela com um sorriso que era genuíno apesar das circunstâncias. Paulo e eu nos conhecemos há muito tempo. Helena sempre tivera essa elegância natural para lidar com situações difíceis, lembrou Paulo. Durante seus anos de casamento, ela havia sido a perfeita anfitriã em inúmeros eventos sociais, capaz de navegar as águas mais traiçoeiras da política empresarial com uma graça que ele sempre havia admirado. Isabela, respondeu sua namorada, apertando a mão de Helena com um sorriso que tentava ser amigável, mas que claramente estava calibrando a competição. Sou a namorada do Paulo. Paulo notou como Helena reagiu ligeiramente à palavra namorada, um quase imperceptível piscar de olhos que provavelmente ninguém mais teria detectado. Mas ele conhecia cada microexpressão de seu rosto, cada gesto sutil que revelava suas emoções mais profundas. Havia sido assim por 15 anos, e aparentemente esse conhecimento íntimo não havia desaparecido com o tempo. É um prazer conhecê-la, disse Helena, e Paulo se surpreendeu ao perceber que ela parecia sincera. Paulo sempre foi. É um homem extraordinário. Você é muito afortunada. A generosidade de suas palavras o atingiu como um soco no estômago. Depois de tudo o que havia acontecido entre eles, depois da dor que haviam causado um ao outro, Helena ainda era capaz de falar dele com carinho. Ele se sentiu simultaneamente humilde e devastado por sua graça. Como é que você trabalha aqui? Perguntou Paulo, incapaz de se conter mais. A pergunta estivera queimando em sua garganta desde o momento em que a reconheceu, mas agora que finalmente a havia formulado, ele se sentiu terrivelmente invasivo. Helena baixou o olhar por um momento e Paulo viu como suas mãos alisavam nervosamente o avental. As coisas mudaram depois de tudo, disse suavemente. Eu gosto deste trabalho. Gosto de trabalhar com famílias, ver as crianças felizes. É honesto. Havia algo na forma como ela disse honesto que fez Paulo se sentir pequeno e sujo. Helena sempre fora uma pessoa íntegra, mas agora havia uma qualidade em sua voz que sugeria que ela havia encontrado algo nesta vida simples que não tivera antes. Mas o dinheiro do divórcio, começou Paulo, e parou imediatamente ao ver o rosto de Helena sombrear. Não é o momento nem o lugar, disse ela firmemente, mas sem hostilidade. Paulo, você parece bem, você parece feliz. Seus olhos se moveram brevemente para Isabela e depois retornaram a ele. Fico feliz por você, de verdade. Isabela estivera observando essa troca com a intensidade de um detetive, analisando evidências. Paulo podia ver as engrenagens girando em sua mente, processando cada palavra, cada gesto, cada silêncio carregado de significado. Quanto tempo vocês ficaram? Começou Isabela, mas Paulo a interrompeu rapidamente. Talvez devêssemos ir buscar algo para comer, disse, pegando suavemente o braço de Isabela. Certamente Helena tem que trabalhar. Mas Helena já estava preparando um novo recipiente de pipoca, seus movimentos precisos e profissionais. Não, tudo bem. Aqui está, disse, oferecendo o recipiente a Isabela. Por conta da casa. Não, deixe-me pagar, insistiu Paulo, pegando sua carteira. Paulo, não. A voz de Helena tinha um tom final que ele se lembrava bem. Por favor. Seus olhos se encontraram novamente e, naquele momento, Paulo viu algo que o devastou. Orgulho. Helena tinha orgulho de seu trabalho, de sua independência, desta nova vida que havia construído.
E sua insistência em pagar por algo tão simples como pipoca a havia ofendido. Obrigada, disse Isabela, pegando o recipiente com um sorriso que agora parecia completamente artificial. Muito amável. Paulo ficou paralisado, sentindo-se como se estivesse pisando em areia movediça. Cada palavra, cada gesto parecia inadequado, insuficiente para navegar a complexidade emocional do momento. Havia tantas coisas que ele queria dizer, tantas perguntas que queria fazer, tantas explicações que queria dar. Bem, disse finalmente, precisamos seguir em frente. Claro, respondeu Helena, já dirigindo sua atenção para a próxima família que se aproximava de seu carrinho. Que desfrutem o resto do dia no parque. Paulo começou a se afastar com Isabela, mas depois de alguns passos, ele se virou para olhar para trás. Helena já estava servindo outros clientes. Seu sorriso profissional no lugar, como se os últimos 5 minutos tivessem sido apenas um sonho estranho. Mas quando seus olhos se encontraram uma última vez, por cima das cabeças da multidão, Paulo viu algo em sua expressão que o perseguiria nos dias seguintes. Uma tristeza profunda e antiga, que nenhum sorriso profissional poderia ocultar completamente. Resto da tarde no parque passou como um filme em câmera lenta, onde Paulo era um ator que havia esquecido suas falas. Ele subiu nas atrações que Isabela escolheu, sorriu quando ela tirou fotos dele, respondeu às suas perguntas com monossílabos, mas sua mente estava completamente em outro lugar. Ele não conseguia parar de pensar na imagem de Helena atrás daquele carrinho colorido, na dignidade com que ela havia lidado com o encontro inesperado, nas 1000 perguntas que ele não havia conseguido formular. Isabela, por sua vez, havia perdido grande parte de seu entusiasmo inicial. Seus vídeos para as redes sociais se tornaram mais forçados, seus sorrisos mais calculados, e Paulo podia sentir como ela o analisava a cada olhar lateral. A tensão entre eles crescia como uma tempestade tropical no horizonte. Visível, inevitável, mas ainda não completamente desatada. Vamos falar sobre isso? Perguntou finalmente Isabela, enquanto faziam fila para a roda gigante, a última atração que ela havia insistido em experimentar. O sol começava a descer em direção ao horizonte, pintando o céu de tons laranja e rosados que, em circunstâncias normais, teriam sido perfeitos para as fotos românticas que Isabela tanto amava. Falar sobre o quê? Paulo tentou soar casual, mas mesmo para ele mesmo, soou pouco convincente. Não me trate como se eu fosse estúpida, Paulo. A voz de Isabela tinha uma ponta que ele nunca havia escutado antes. É óbvio que aquela mulher significa algo para você, mais do que algo. Paulo suspirou profundamente, olhando para a frente, onde as cabines da roda gigante giravam lentamente contra o céu crepuscular. Helena é minha ex-esposa, disse finalmente, as palavras saindo dele como um peso que ele havia carregado o dia todo. Isabela ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Sua ex-esposa está vendendo pipoca num parque de diversões? Sua voz tinha uma mistura de incredulidade e algo mais. Pena. Satisfação. Parece que sim, respondeu Paulo, sentindo-se miserável. Eu não tinha ideia. Não tive notícias dela desde o divórcio. E não te parece estranho? Quer dizer, vocês deviam ter tido dinheiro, certo? Propriedades, investimentos. Isabela era inteligente o suficiente para entender as implicações do que haviam testemunhado. Paulo assentiu lentamente. Sim, eu tive muitas coisas. Quando nos divorciamos, ela recebeu a parte dela, uma parte considerável. Ele passou a mão pelo cabelo, tentando organizar seus pensamentos. Não entendo o que pode ter acontecido. A fila avançou e logo eles estavam sentados em uma das cabines da roda gigante, elevando-se lentamente em direção ao céu, enquanto Maceió se estendia a seus pés como uma tapeçaria de luzes que começavam a se acender.
Normalmente, este teria sido o momento perfeito para declarações românticas e planos futuros, mas o ar entre eles estava carregado de tensão não resolvida. "Você a amou muito?" perguntou Isabela suavemente, olhando para o horizonte em vez de para ele. A pergunta o atingiu como um tapa. "Isabela, é uma pergunta simples, Paulo. Você a amou?" Paulo fechou os olhos, sentindo o movimento suave da cabine enquanto ela balançava no ar. "Sim", admitiu finalmente. "Eu a amei mais do que pensei ser possível amar alguém." "E o que aconteceu?" Essa era a pergunta de $1 milhão, a que ele havia evitado responder por 5 anos, até para si mesmo. "Perdemos nosso filho", disse simplesmente, as palavras saindo como cristais quebrados de sua garganta. "E depois disso?" "Depois disso, tudo desmoronou." Isabela se virou para ele, seus olhos suavizando imediatamente. "Paulo, eu não sabia. Você nunca me disse." "É algo de que eu não falo", murmurou ele. "De que eu não consigo falar." Permaneceram em silêncio enquanto a roda gigante completava sua revolução, oferecendo-lhes uma vista panorâmica da cidade que Paulo havia ajudado a construir na indústria turística. Daquela altura, ele podia ver vários de seus hotéis, as luzes piscando como estrelas terrestres na distância. "Você ainda a ama?" A pergunta de Isabela foi apenas um sussurro, mas cortou o ar como uma faca. Paulo tomou as mãos de Isabela entre as suas, finalmente olhando-a diretamente nos olhos. "Isabela, você é o meu presente, você é o meu futuro. O que Helena e eu tivemos, isso foi outra vida, outra pessoa que eu costumava ser. Isso não responde à minha pergunta." Paulo sentiu como se estivesse andando por um campo minado emocional. O amor que eu sentia por Helena foi transformado pela dor até se tornar irreconhecível. "O que sinto por você é completamente diferente. É limpo, é esperançoso, é mais fácil?" Interrompeu Isabela, e a perspicácia de sua pergunta o surpreendeu. Antes que ele pudesse responder, a roda gigante completou seu ciclo e sua cabine parou na plataforma de descida. O momento para confissões íntimas havia passado, mas Paulo sabia que a conversa estava longe de terminar. Enquanto caminhavam em direção à saída do parque, passaram novamente perto da área onde estivera o carrinho de pipoca. Paulo olhou instintivamente para lá, mas o carrinho havia desaparecido. Só restava um espaço vazio no pavimento, como se Helena tivesse sido uma aparição que se desvanecia ao cair da noite. "Você vai procurá-la?" perguntou Isabela quando chegaram ao carro. Paulo parou com as chaves na mão, contemplando uma pergunta para a qual não tinha resposta. "Não sei", disse honestamente. "Não sei o que devo fazer." Isabela subiu no carro sem dizer mais nada, mas Paulo podia sentir que algo fundamental havia mudado entre eles. O dia que havia começado como uma celebração de sua nova vida juntos, havia terminado sendo uma confrontação inesperada, com um passado que ele havia acreditado enterrado para sempre. As 2 semanas seguintes passaram como uma estranha dança de normalidade forçada. Paulo tentou mergulhar em sua rotina habitual. Reuniões matinais com os gerentes de seus hotéis, chamadas com investidores, revisões de ocupação e projeções financeiras. Mas pela primeira vez em anos, o trabalho não conseguia capturar completamente sua atenção. Seus pensamentos vagavam constantemente para Helena, para as 1000 perguntas que ele não havia conseguido formular, para a imagem dela sorrindo para aquelas crianças enquanto lhes servia pipoca. Isabela, por sua vez, havia adotado uma estratégia diferente. Ela se tornara ainda mais carinhosa do que antes, mais atenciosa, mais presente em suas redes sociais compartilhadas. Suas publicações no Instagram haviam se multiplicado. Fotos de jantares românticos, vídeos de seus passeios pela praia, histórias íntimas de sua vida cotidiana com Paulo. Era como se ela estivesse marcando o território da maneira mais pública possível. "Meu amor, você gosta deste vestido para o jantar de hoje à noite?" perguntou Isabela, modelando um vestido vermelho que abraçava perfeitamente sua figura.
Eles tinham planos de jantar em um dos restaurantes mais exclusivos da zona hoteleira. Um lugar onde sabiam que seriam vistos por todas as pessoas certas. Paulo levantou os olhos de seu laptop, onde ele estava fingindo revisar relatórios financeiros, enquanto, na verdade, procurava discretamente informações sobre o parque temático e seus funcionários. "Você está linda", respondeu automaticamente, embora sua mente estivesse em outro lugar. "Paulo", disse Isabela, sua voz assumindo um tom mais sério, "precisamos conversar." Ele fechou o laptop e lhe deu toda a sua atenção. Durante as últimas 2 semanas, eles haviam evitado cuidadosamente qualquer conversa profunda sobre o que havia acontecido no parque, mas ambos sabiam que era uma bomba relógio esperando para explodir. "Sobre o que você quer falar?", perguntou, embora ambos soubessem perfeitamente qual era o assunto. Isabela sentou-se na beira da cama, suas mãos nervosas alisando o tecido do vestido. "Sobre nós, sobre para onde esta relação está indo." Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Paulo, eu te amo. Eu te amo de verdade. Mas sinto como se desde aquele dia no parque, uma parte de você tivesse ido para outro lugar." Paulo sentiu uma pontada de culpa. Isabela tinha razão, e o fato de ela ter sido perspicaz o suficiente para notar o fazia sentir-se ainda pior. "Isabela, você é a coisa mais importante na minha vida agora." "Agora", repetiu ela, enfatizando a palavra. "Mas e se ela precisar de ajuda? E se ela aparecer na sua porta pedindo socorro? Você realmente conseguiria me dar as costas?" A pergunta atingiu Paulo como um raio, porque tocava exatamente o medo que estava corroendo sua tranquilidade. O que ele faria se Helena aparecesse precisando de ajuda? Ele realmente conseguiria ignorar alguém que havia sido tão importante em sua vida? "Não sei", admitiu honestamente. "Espero nunca ter que descobrir." Isabela assentiu lentamente, como se esperasse essa resposta. "Pelo menos você é honesto." Ela se levantou e caminhou até a janela que dava para o mar. "Sabe o que mais me assusta?" "O quê?" "Que não é só que você ainda a ame, é que você nunca parou de amá-la. E que comigo é diferente, mas não necessariamente melhor." Paulo se levantou e se aproximou dela, colocando as mãos em seus ombros. "Isabela, o que sinto por você é real", interrompeu ela. "Eu sei, não estou questionando isso. Mas também sei que se Helena não tivesse estado em sua vida primeiro, se eu tivesse sido a primeira, seu amor por mim seria diferente, mais completo." A perspicácia de Isabela o deixou sem palavras. Ela era jovem, mas não ingênua, e sua inteligência emocional o surpreendia constantemente. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que acho que você precisa resolver seu passado antes que possamos ter um futuro real." Ela se virou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "E estou dizendo que talvez eu precise de tempo para decidir se consigo viver sabendo que uma parte do seu coração sempre pertencerá a outra pessoa." O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de significado. Paulo entendia o que Isabela estava sugerindo, e embora uma parte dele quisesse protestar, outra parte sabia que ela tinha razão. "O que você propõe?" perguntou finalmente. "Um tempo", disse ela suavemente. "Tempo para você descobrir o que realmente precisa. Tempo para eu decidir se consigo viver sabendo que uma parte do seu coração sempre pertencerá a outra pessoa." Paulo sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. A estabilidade que ele havia encontrado com Isabela, a tranquilidade de um relacionamento sem complicações, estava se desvanecendo como areia entre seus dedos. "Não quero te perder", disse, e ele falava sério. "E eu não quero ser um prêmio de consolação", respondeu ela. "Por isso precisamos disso, para termos certeza de que o que temos é real e não apenas conveniente." Naquela noite, em vez de ir ao restaurante exclusivo, Isabela arrumou uma mala e foi ficar com uma amiga. Paulo ficou sozinho em seu apartamento de frente para o mar, contemplando as luzes que piscavam na distância e se perguntando como havia chegado a este ponto.
Ele pegou uma taça de vinho e saiu para a varanda, onde o som das ondas quebrando na praia criava uma trilha sonora melancólica para seus pensamentos. Pela primeira vez em 2 semanas, ele se permitiu pensar conscientemente em Helena, em como ela havia ido trabalhar naquele parque, no que havia acontecido com o dinheiro do divórcio, se ela estaria bem, se ela alguma vez pensava nele. Seu telefone vibrou. Era um número que ele não reconhecia. Alô? Paulo Albuquerque. A voz era feminina, mais velha, com um sotaque que lhe parecia vagamente familiar. Sim, sou eu. Sou Dona Célia Santiago, a mãe da Helena. Paulo sentiu como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada sobre sua cabeça. Dona Célia havia sido como uma segunda mãe para ele durante seu casamento. Uma mulher calorosa e sábia que havia tentado mediar durante os momentos mais difíceis do divórcio. Dona Célia conseguiu dizer: "Como a senhora está?" "Paulo, meu filho, preciso falar com você. É sobre a Helena." Sua voz soava cansada e preocupada. "Poderia vir me ver amanhã? É importante." Paulo fechou os olhos, sentindo como o universo conspirava para forçá-lo a enfrentar exatamente o que ele havia estado evitando. "Claro, Dona Célia, tudo está bem? Amanhã conversamos, meu filho. Venha cedo se puder." A linha foi cortada, deixando Paulo sozinho com o som do oceano e a certeza de que sua vida estava prestes a mudar novamente de maneiras que ele não podia antecipar. Na manhã seguinte, Paulo acordou com um peso no peito que não sentia há anos. Os raios do sol caribenho entravam pelas janelas de seu apartamento, mas não conseguiam dissipar a sensação de apreensão que o havia acompanhado a noite toda. Ele tomou banho e se vestiu no piloto automático, escolhendo roupas casuais, mas respeitáveis, calças de algodão bege e uma camisa branca de linho que ele sabia que Dona Célia aprovaria. O trajeto até a casa de Dona Célia o levou por bairros que ele não visitava há anos. Saiu da zona hoteleira brilhante e turística, passou pelas áreas residenciais de classe média, onde havia morado em seus primeiros anos com Helena, e finalmente chegou a um bairro mais modesto, mas bem cuidado, onde Dona Célia morara a vida toda. A casa era pequena, mas acolhedora, pintada de um amarelo suave, com um pequeno jardim frontal, cheio de flores tropicais, que Dona Célia cuidava com amor obsessivo. Paulo se lembrava de ter jantado ali inúmeras vezes durante seu casamento, especialmente aos domingos, quando Helena insistia que visitassem sua mãe para as refeições familiares tradicionais. Dona Célia abriu a porta antes que ele pudesse tocar. Ela tinha 72 anos, mas havia envelhecido visivelmente desde a última vez que a havia visto. Seu cabelo, antes de um preto sólido, agora era completamente grisalho, e ela caminhava com a ajuda de uma bengala elegante. Mas seus olhos continuavam os mesmos, quentes, inteligentes e capazes de ver diretamente a alma de uma pessoa. "Paulo, meu filho", disse, abrindo os braços para um abraço que ele aceitou com gratidão. "Que bonito você está. A vida o tem tratado bem." "Dona Célia, a senhora está maravilhosa", mentiu gentilmente, embora na realidade estivesse preocupado com a fragilidade que percebia nela. "Como a senhora se sente?" "Ai, meu filho, você sabe como é isso de envelhecer. Mas não posso reclamar. Deus me deu mais anos do que mereço." Ela o guiou para a sala, que estava exatamente como Paulo a lembrava. Móveis confortáveis, mas não luxuosos, fotografias de família por toda parte, e o aroma persistente de café e flores frescas. Sentaram-se no sofá, onde Paulo havia passado tantas tardes dominicais, e Dona Célia lhe serviu café nas mesmas xícaras de porcelana que ela havia usado durante seu casamento com Helena. O ritual familiar o tranquilizou e o perturbou ao mesmo tempo. "Como está Helena?" perguntou Paulo, já não podendo conter mais a pergunta que o estava queimando por dentro. Dona Célia suspirou profundamente, suas mãos enrugadas girando lentamente sua xícara de café. "Por isso te chamei, meu filho. Helena
Helena tem passado por momentos muito difíceis. Paulo sentiu como se um punho lhe apertasse o coração. Que tipo de dificuldades? Você se lembra do Marcelo, o irmão da Helena? Paulo assentiu. Marcelo sempre fora a ovelha negra da família, um homem charmoso, mas irresponsável, que havia tido problemas com álcool e dívidas por anos. Helena sempre havia tentado protegê-lo, muitas vezes em detrimento de seus próprios interesses. Depois do divórcio, Helena confiou a Marcelo a gestão de suas finanças. Você sabe como ela é, sempre quer ajudar a família, sempre acredita que as pessoas podem mudar. Dona Célia fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Marcelo levou tudo, Paulo. Tudo. O ar escapou dos pulmões de Paulo, como se alguém o tivesse atingido. Tudo o quê? O dinheiro do divórcio, as propriedades, os investimentos. Ele falsificou documentos, convenceu Helena de que ele podia gerenciar tudo melhor e depois desapareceu. Ele foi para os Estados Unidos com uma mulher e nunca mais soubemos dele. Paulo se levantou abruptamente, caminhando em direção à janela enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Helena havia recebido quase $2 milhões no divórcio, além de propriedades avaliadas em vários milhões a mais. A ideia de que tudo isso tivesse desaparecido o enchia de uma raiva e um desespero que ele não sentia há anos. Quando isso aconteceu? Perguntou, sua voz soando estranha e distante até para ele mesmo. Faz 3 anos. Helena tentou recuperar algo legalmente, mas Marcelo fora muito astuto. Tudo parecia estar em ordem nos papéis. Para quando eles perceberam o que havia acontecido, já era tarde demais. E ela nunca tentou me contatar. Dona Célia o olhou com uma expressão que misturava carinho e repreensão. Paulo, meu filho, você conhece minha filha. Ela preferiria morrer de fome a te pedir ajuda depois de como as coisas terminaram. Paulo se virou para Dona Célia, seus olhos ardendo com uma mistura de culpa e frustração. Como as coisas terminaram? Dona Célia, nós perdemos nosso filho. Nós 2 estávamos destruídos. Eu tentei... Você fugiu, interrompeu Dona Célia suavemente, mas firmemente. Quando as coisas ficaram difíceis, quando Helena mais precisava de você, você fugiu para o trabalho e a deixou sozinha com a dor dela. As palavras o atingiram como tapas, principalmente porque ele sabia que eram verdadeiras. Depois da morte de seu filho, Paulo havia se submerso no trabalho com uma intensidade obsessiva, dizendo a si mesmo que estava tentando reconstruir sua vida, mas na verdade ele estava fugindo da dor que não sabia como lidar. Dona Célia, eu não estou te julgando, meu filho, disse ela, levantando-se para se aproximar dele. Cada pessoa lida com a dor à sua maneira. Mas Helena ficou aqui, enfrentando tudo sozinha, e quando Marcelo se aproveitou dela, ela também não teve a quem recorrer. Paulo sentiu como se tivesse uma pedra na garganta. Onde ela está morando agora? Num apartamento pequeno na cidade. Trabalha em 3 empregos diferentes para pagar o aluguel e... outras coisas. Dona Célia fez uma pausa significativa. Paulo, eu estou doente. O mundo parou. O quê? Tenho uma condição cardíaca que exige medicamentos caros e exames regulares. Helena está pagando por todo o meu tratamento médico. Por isso trabalha tantas horas, por isso tem tantos empregos. Paulo sentou-se pesadamente no sofá, sentindo como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Dona Célia, por que não me disseram? Eu posso ajudar, porque Helena me mataria se soubesse que eu te liguei. Admitiu Dona Célia. Mas, Paulo, estou preocupada com ela. Ela está trabalhando demais, está muito magra, e vejo em seus olhos o mesmo cansaço que ela tinha quando perderam o bebê. Paulo fechou os olhos, sentindo como 5 anos de culpa reprimida se chocavam sobre ele como uma onda gigante. Helena estava lutando sozinha, trabalhando em vários empregos para sobreviver e cuidar de sua mãe, enquanto ele estava construindo uma nova vida de luxo com uma mulher de 28 anos. O que posso fazer? Perguntou, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta.
Dona Célia pegou as mãos de Paulo entre as suas, que estavam surpreendentemente frias, apesar do calor da manhã. Não sei o que você pode fazer, meu filho. Só sei que minha filha está sofrendo e que você é a única pessoa no mundo que conhece o coração dela bem o suficiente para ajudá-la da maneira certa. Paulo sentiu o peso dessas palavras assentando em seu peito como chumbo. Dona Célia, se Helena soubesse que estamos conversando, ela ficaria bravíssima, admitiu Dona Célia com um sorriso triste. Mas, Paulo, sou a mãe dela. Vejo coisas que ela não quer que eu veja. Vejo como ela evita falar de você. Vejo como ela muda de canal quando você aparece nas notícias de negócios. Vejo como ela guarda ainda uma fotografia sua escondida em sua mesa de cabeceira. O coração de Paulo deu um salto. Ela ainda tem... É de quando você ganhou aquele prêmio de empresário do ano. Faz uns 6 anos. É a mesma fotografia que saiu no jornal. Dona Célia se levantou lentamente e caminhou em direção a uma cômoda antiga. Olha, vou te mostrar uma coisa. Ela voltou com um envelope manila cheio de papéis. Helena não sabe que eu tenho isso. Encontrei no ano passado quando ela me ajudava a organizar meus documentos. Abriu o envelope e tirou várias páginas impressas. São artigos da internet sobre você, sobre seus hotéis, sobre seus sucessos. Ela os imprimiu e os guardou aqui. Paulo pegou os papéis com mãos trêmulas. Eram artigos de revistas de turismo, notas de jornais locais, até algumas fotografias de eventos sociais, onde ele aparecia com Isabela. Helena estava seguindo sua vida à distância, mantendo-se informada sobre seus feitos, como se ainda se importasse profundamente. Por que a senhora me mostra isso? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Porque quero que você entenda que o amor que vocês tiveram não desapareceu. Apenas foi enterrado sob a dor e o orgulho. Dona Célia sentou-se novamente ao lado dele. E porque acredito que ambos merecem uma segunda chance de fazer isso direito. Paulo dobrou cuidadosamente os papéis e os devolveu a Dona Célia. Mas ela tem que querer essa oportunidade. E depois de como a machuquei, Paulo, me permite contar algo que nunca te disse? Ele assentiu, preparando-se para outra revelação que ele sabia que o despedaçaria. Depois que o bebê morreu, Helena vinha me ver todas as noites durante 3 meses. Ficava aqui, neste sofá, chorando até adormecer. E sabe o que ela dizia entre lágrimas? Paulo não tinha certeza se queria ouvir a resposta, mas precisava saber. Ela dizia que sabia que você também estava sofrendo, que sabia que você havia se fechado porque não sabia como lidar com tanta dor. Dizia que se pudesse encontrar uma maneira de te ajudar a curar, tudo valeria a pena. As lágrimas que Paulo havia contido por 5 anos finalmente brotaram, caindo por suas bochechas como uma cascata liberada. Dona Célia, eu não sabia, nunca soube que ela... Pensava assim porque te amava, Paulo, porque entendia que cada pessoa lida com a dor de forma diferente, mas você nunca lhe deu a oportunidade de ajudar. Paulo cobriu o rosto com as mãos, sentindo como se estivesse revivendo os momentos mais dolorosos de sua vida com uma clareza devastadora. Como posso compensar 5 anos de tê-la abandonado quando ela mais precisava de mim? Oh, não pode. Disse Dona Célia simplesmente. Mas você pode começar ajudando-a agora. Paulo levantou os olhos, secando as lágrimas com as costas da mão. Como? Se ela nem sequer aceita dinheiro pela pipoca. Dona Célia sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. Ah, meu filho, essa é minha Helena. Sempre tão orgulhosa. Mas há maneiras de ajudar sem que ela se sinta como caridade. Como? O parque onde ela trabalha. Você não disse que é amigo do dono? Paulo assentiu lentamente. Durante a construção de seus hotéis, ele havia desenvolvido uma boa relação com Ricardo Tavares, o empresário que havia fundado o parque temático. Ricardo e eu fizemos alguns negócios juntos. Talvez Helena precise de uma oportunidade melhor no parque. Talvez um cargo na administração, algo que use sua inteligência e sua educação.
Paulo lembrou que Helena tinha um diploma em administração de empresas e havia sido brilhante gerenciando aspectos do negócio hoteleiro durante seu casamento. A ideia começou a tomar forma em sua mente. Poderia funcionar, murmurou, mas teria que ser sutil. Helena não pode saber que eu tive algo a ver. Exatamente. Dona Célia apertou a mão dele. E Paulo, sobre minha condição médica? Talvez você pudesse encontrar uma maneira de ajudar com isso também. Sem que Helena saiba. Paulo já estava formulando um plano em sua mente. Ele conhecia alguns dos melhores cardiologistas do Brasil. Médicos que lhe deviam favores profissionais. Posso arrumar isso, Dona Célia, mas a senhora tem que prometer que nunca dirá a Helena que conversamos. Prometo, meu filho. Mas também quero que você me prometa uma coisa. O que for. Prometa-me que isso não é apenas culpa falando. Prometa-me que você está fazendo isso pelas razões certas. Paulo olhou pela janela para o jardim de Dona Célia, onde as flores que Helena havia plantado anos atrás continuavam florescendo sob o sol caribenho. Dona Célia, eu tenho vivido pela metade por 5 anos, com Isabela, com meu trabalho, com tudo. Até que vi Helena naquele parque, não percebi que eu estava simulando estar vivo. Dona Célia assentiu com satisfação. Essa é a resposta que eu precisava ouvir. Quando Paulo se levantou para ir, Dona Célia o acompanhou até a porta. Mais uma coisa, Paulo. Helena ainda usa seu sobrenome. Ela nunca voltou a usar o nome de solteira. Essa informação final o atingiu como um raio, enchendo-o de uma esperança que não sentia há anos, misturada com uma determinação férrea de fazer as coisas direito desta vez. Paulo não perdeu tempo. Naquela mesma tarde, enquanto o sol começava sua descida em direção ao horizonte caribenho, ele se dirigiu aos escritórios corporativos do Grupo Tavares, localizados em uma torre de cristal no coração da zona financeira de Maceió. Ricardo Tavares tinha seu escritório no 32º andar, com uma vista panorâmica que abrangia da lagoa ao mar aberto. Paulo, meu amigo, que surpresa vê-lo por aqui, cumprimentou Ricardo, levantando-se de sua mesa para apertar a mão de seu visitante. Era um homem robusto de 50 anos, com o bronzeado perpétuo de quem havia passado a vida sob o sol tropical e a confiança de alguém que havia construído um império do zero. Ricardo, preciso te pedir um favor, disse Paulo diretamente, sabendo que seu amigo apreciava a honestidade acima dos rodeios sociais. Pode dizer. Depois de todos os hóspedes que você nos enviou de seus hotéis, eu te devo mais de um favor. Paulo sentou-se em uma das poltronas de couro em frente à mesa de Ricardo, organizando cuidadosamente suas palavras. Há uma funcionária no seu parque, na área de vendas de comida. O nome dela é Helena Santiago. Preciso que você lhe dê uma oportunidade melhor. Ricardo franziu a testa, intrigado. Helena Santiago? Acho que sei de quem você está falando. Mulher elegante, trabalha no carrinho de pipoca perto da montanha-russa principal. Excelente funcionária, muito querida pelos clientes. Ele fez uma pausa, estudando a expressão de Paulo. Posso perguntar qual é o seu interesse nela? É minha ex-esposa, admitiu Paulo, sabendo que Ricardo era discreto e podia confiar nele. Ricardo recostou-se em sua cadeira, assobiando suavemente. Entendo. E suponho que isso deve ser mantido confidencial. Completamente. Helena não pode saber que eu tive algo a ver com qualquer oferta que você faça a ela. O que você tem em mente? Paulo inclinou-se para frente. Helena tem um diploma em administração de empresas. É inteligente, organizada e tem experiência em turismo. Deve haver algum cargo na administração do parque onde ela possa usar suas habilidades reais. Ricardo ficou pensativo por um momento, tamborilando os dedos sobre sua mesa. Sabe de uma coisa? Eu estava justamente procurando alguém para supervisionar as operações de concessões e vendas. É um cargo que exige coordenação com todos os vendedores, gerenciamento de estoques, garantia de qualidade de serviço. Paga 3 vezes mais do que ela ganha vendendo pipoca. Perfeito, disse Paulo, sentindo uma onda de alívio. Quando você poderia oferecer? Deixe-me falar com o RH amanhã.
Diremos que estávamos observando o desempenho dela e queremos promovê-la internamente. Ricardo sorriu com cumplicidade. Mais alguma coisa? Paulo hesitou por um momento. Depois decidiu ser completamente honesto. A mãe dela está com uma condição cardíaca. Precisa de tratamento especializado, mas não tem um plano de saúde adequado. Paulo, nosso plano de saúde para funcionários de nível administrativo é excelente. Cobre familiares diretos também. Ricardo, não sei como te agradecer por isso. Não me agradeça ainda. Primeiro vamos ver se ela aceita a oferta. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Paulo, posso te dar um conselho de amigo? Claro. Seja lá o que tenha acontecido entre vocês, deve ter sido profundo. Em 5 anos dirigindo esse parque, eu vi milhares de funcionários. Helena é especial. Há algo nela. Uma tristeza elegante, uma fortaleza que vem da dor superada. Não a machuque de novo. Paulo sentiu como se Ricardo tivesse lido diretamente em sua alma. Não é minha intenção machucá-la. Eu só quero garantir que ela esteja bem. Está bem, meu amigo, mas tenha cuidado. Às vezes, tentar consertar o passado pode complicar mais o presente. Quando Paulo saiu do prédio de Ricardo, sentiu-se simultaneamente aliviado e ansioso. Ele havia iniciado o primeiro passo do que esperava ser a redenção de 5 anos de erros, mas também sabia que isso era apenas o começo de um caminho muito complicado. Naquela noite, em vez de voltar para seu apartamento vazio, Paulo dirigiu até a praia. Tirou os sapatos e caminhou pela areia ainda morna, deixando que as ondas lambessem seus pés enquanto organizava seus pensamentos. O som rítmico do oceano sempre o havia acalmado, mas aquela noite apenas intensificava a turbulência emocional que ele sentia. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Isabela. Espero que esteja bem. Sei que isso é difícil para nós dois, mas acho que estamos fazendo o certo. Paulo olhou a mensagem por um longo tempo antes de responder. Sinto sua falta. Mas acho que você tem razão. Preciso resolver algumas coisas. Tem a ver com ela? Paulo sentou-se na areia contemplando sua resposta. Finalmente escreveu. Tem a ver comigo, com quem eu quero ser e com as responsabilidades que abandonei. Cuidado para não confundir responsabilidade com amor. Paulo, essa resposta o atingiu como um tapa, porque tocava exatamente na pergunta que ele havia estado evitando. Ele estava fazendo tudo isso por culpa ou porque ainda amava Helena? Era possível distinguir entre as duas? Ele ficou na praia até muito tarde, vendo as luzes dos hotéis se refletindo na água como estrelas caídas. Amanhã, Helena receberia uma oferta que mudaria sua vida e ele teria dado o primeiro passo para o quê exatamente? Ele não tinha certeza, mas sabia que não tinha escolha. Ele havia vivido 5 anos com o peso de seus erros e, finalmente, tinha a oportunidade de fazer algo a respeito. No dia seguinte, Paulo não conseguiu se concentrar em nada. Cada som do telefone o assustava, perguntando-se se seria Ricardo com notícias sobre a reação de Helena. Ele se viu revisando obsessivamente seu e-mail, andando sem rumo pelo escritório e, geralmente, se comportando como um adolescente, esperando resposta a um convite de formatura. Finalmente, às 4 da tarde, Ricardo ligou. E então? Perguntou Paulo sem rodeios. Interessante, disse Ricardo, e Paulo pôde ouvir o sorriso em sua voz. No começo pensei que ela fosse recusar a oferta. Ela ficou muito calada. Fez muitas perguntas sobre por que a haviam escolhido especificamente. Paulo sentiu que seu coração parou. Ela recusou? Não, ela aceitou. Mas Paulo, ela me perguntou 3 vezes se você estava envolvido de alguma forma na decisão. O que você disse a ela? Eu disse a verdade, que a decisão foi minha baseada no desempenho profissional dela. Tecnicamente não menti. Paulo exalou profundamente. Quando ela começa? Na segunda-feira. E Paulo? Ela me pediu mais uma coisa. O quê? Ela quer saber se pode continuar trabalhando no carrinho de pipoca nos fins de semana. Diz que as crianças que compram lá se acostumaram com ela e não quer decepcioná-las.
Essa informação encheu Paulo de um calor que não sentia há anos. Mesmo em meio à sua luta para sobreviver, Helena continuava sendo a mesma mulher compassiva que se preocupava com o bem-estar dos outros acima do seu próprio. As 3 semanas seguintes passaram em uma estranha rotina de vigilância discreta. Paulo se viu inventando desculpas para dirigir perto do parque temático, especialmente nas segundas-feiras pela manhã, quando sabia que Helena estaria chegando ao seu novo trabalho. Ele a via à distância, vestida agora com roupas profissionais, mas confortáveis, caminhando com um passo que tinha mais confiança do que quando a havia visto pela primeira vez vendendo pipoca. Ricardo lhe dava relatórios informais. Helena era excepcional em seu novo cargo. Havia reorganizado todo o sistema de estoques em 2 semanas e havia implementado um programa de treinamento para vendedores que havia aumentado significativamente a satisfação do cliente. Mas o que mais satisfazia Paulo era saber que Helena podia usar seu plano de saúde para o tratamento de Dona Célia. Sua ex-esposa é uma joia, disse Ricardo durante um de seus almoços de negócios. Honestamente, ela está super qualificada para o cargo. Poderia gerenciar operações muito maiores. Paulo sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e nostalgia. Ela sempre foi assim. Brilhante para os negócios, mas também incrivelmente humana em seu trato com as pessoas. Você pensou em contatá-la diretamente? Perguntou Ricardo, estudando a expressão de Paulo. Todos os dias, admitiu Paulo. Mas não sei se tenho o direito de interromper a paz que ela parece ter encontrado. Paulo, vou te contar algo que talvez eu não devesse, disse Ricardo baixando a voz. No primeiro dia em seu novo cargo, Helena me perguntou diretamente se você tinha escritórios neste edifício. O coração de Paulo acelerou. O que você disse a ela? Eu disse que não, que seus escritórios ficam na zona hoteleira. Mas a forma como ela perguntou não foi casual, meu amigo. Naquela noite, Paulo não conseguiu dormir. Ele andou pelo seu apartamento como um animal enjaulado, debatendo internamente se deveria dar o passo de contatar Helena diretamente. Ele a estava ajudando das sombras, mas parte dele ansiava por uma conversa real, uma oportunidade de se explicar, de se desculpar, de entender o que realmente havia acontecido em suas vidas. Seu momento de decisão chegou da maneira mais inesperada. Era uma sexta-feira à tarde, e Paulo havia decidido fazer algo que não fazia há semanas, ir ao parque como um visitante normal. Ele disse a si mesmo que só queria ver como o novo sistema que Helena havia implementado estava funcionando. Mas no fundo ele sabia que esperava vê-la. Comprou um ingresso e entrou no parque, sentindo-se ridiculamente nervoso. Caminhou deliberadamente em direção à área onde Helena agora trabalhava, localizada em um pequeno, mas moderno edifício administrativo, perto do centro do parque. Através das janelas de vidro, ele podia vê-la em seu escritório. Ela usava uma blusa azul claro e tinha o cabelo preso em um coque profissional. Estava falando ao telefone enquanto revisava documentos em seu computador, completamente focada em seu trabalho. Ele a via tão natural naquele ambiente que por um momento se perguntou por que ela havia se contentado em vender pipoca quando claramente tinha as habilidades para muito mais. Paulo estava tão absorto, observando-a, que não percebeu que alguém se aproximava, por trás até sentir uma mão em seu ombro. Com licença, senhor. Posso ajudá-lo em algo? Ele se virou para se deparar com um guarda de segurança do parque, um homem jovem com expressão amável, mas alerta. Não, obrigado. Eu estava apenas admirando as instalações, respondeu Paulo, sentindo-se como um stalker. O senhor é Paulo Albuquerque? Perguntou o guarda. E Paulo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Sim, por quê? A senhora Helena me pediu que, se o visse por aqui, lhe dissesse que ela sabe que você está aqui. Paulo olhou para o escritório e viu que Helena havia desligado o telefone e agora o olhava diretamente através da janela.
Seus olhos se encontraram através do vidro. E por um momento o tempo parou, como havia acontecido aquela primeira vez no carrinho de pipoca. Helena se levantou de sua mesa e caminhou em direção à porta de seu escritório. Paulo sentiu pânico e uma estranha euforia ao mesmo tempo. Depois de semanas de vigilância à distância, finalmente iriam conversar. Ela saiu do edifício e caminhou em direção a ele com passos medidos e deliberados. Ela usava sapatos de salto baixo que faziam um som rítmico contra o pavimento. E Paulo notou que ela havia perdido mais peso desde a última vez que a havia visto de perto. "Olá, Paulo", disse quando estava perto o suficiente. Sua voz calma, mas com uma corrente subterrânea de algo que ele não conseguiu identificar. "Helena", respondeu, sentindo como se tivesse esquecido como funcionar como ser humano. Você parece bem... Obrigada." Ela fez uma pausa, olhando-o com aqueles olhos castanhos que ele conhecia tão bem. "Você vai continuar fingindo que sua presença aqui é uma coincidência?" Paulo sentiu como se o tivessem pego roubando. "Helena, Paulo, sei que foi você quem arranjou minha promoção", disse diretamente, cortando qualquer pretensão entre eles. "Ricardo Tavares é muitas coisas, mas sutil não é uma delas. E eu conheço seu estilo muito bem." Paulo ficou em silêncio, não sabendo se negava ou admitia o que era obviamente verdade. "A pergunta é", continuou Helena, "por quê?" Porque Paulo começou, depois parou. Ele havia ensaiado esta conversa em sua mente centenas de vezes, mas agora que estava ali, todas as suas palavras preparadas soavam inadequadas. "Porque eu soube o que Marcelo te fez. Porque descobri que Dona Célia está doente. Porque eu não conseguia suportar saber que você estava lutando sozinha." Helena o olhou por um longo tempo, sua expressão impossível de ler. "E como você soube de tudo isso?" Paulo suspirou, sabendo que não podia mentir para ela. "Dona Célia me ligou." "Claro que ela ligou", disse Helena. E pela primeira vez, desde que a conversa havia começado, Paulo detectou um vislumbre de sorriso em seus lábios. "Minha mãe nunca conseguiu resistir a se meter na minha vida amorosa." A frase "vida amorosa" ficou suspensa no ar entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava pronto para abordar diretamente. "Helena, sinto muito pelo que aconteceu com Marcelo. Se eu soubesse, o que você teria feito?" perguntou ela, e sua voz tinha uma ponta que ele não havia escutado antes. "Você teria me resgatado?" "Teria resolvido todos os meus problemas como sempre tentava fazer." Paulo sentiu como se tivesse levado um tapa. "Eu teria tentado ajudar. Como você está fazendo agora?" apontou Helena. "Paulo, agradeço o que você fez com o trabalho, de verdade. Mas você não pode simplesmente aparecer na minha vida e tentar consertar as coisas porque se sente culpado." "Culpado?" A palavra saiu dele mais forte do que ele havia planejado. "Helena, isso não é só culpa. Isso é..." Ele parou abruptamente, percebendo que estava prestes a dizer algo que mudaria tudo entre eles irrevogavelmente. "Isso é o quê, Paulo?" perguntou Helena suavemente, mas havia aço em sua voz. "Diga." Paulo olhou ao redor, consciente de que estavam tendo essa conversa no meio de um parque cheio de famílias felizes e crianças rindo. Podemos conversar em algum lugar mais particular?" Helena hesitou por um momento, depois assentiu. "Há uma cafeteria na área administrativa. Podemos conversar lá." Caminharam em silêncio até um pequeno café que servia principalmente aos funcionários do parque. Era um espaço simples com mesas de metal e cadeiras de plástico, mas estava quase vazio naquela hora da tarde. Sentaram-se em uma mesa perto da janela, onde o som distante das atrações criava uma trilha sonora surreal para a conversa. "Quer algo para beber?" perguntou Paulo, tentando ganhar tempo. "Paulo, não estamos aqui para tomar café", disse Helena, e sua franqueza o fez lembrar por que sempre havia admirado sua capacidade de ir direto ao ponto. "Diga-me o que você ia dizer." Paulo respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo entre eles, para o bem ou para o mal.
E isso é porque eu nunca parei de te amar. Helena ficou completamente imóvel, como se alguém tivesse apertado pause em sua existência. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, mas no restante ela não mostrou nenhuma reação. Helena, sei que não tenho o direito de dizer isso depois de tudo o que aconteceu. Sei que te machuquei de maneiras que talvez nunca possa reparar. Mas ver que você estava lutando sozinha, saber que havia perdido tudo e que não havia me pedido ajuda, me destruiu. Paulo, começou Helena, mas ele a interrompeu gentilmente. Deixe-me terminar, por favor. Por 5 anos me convenci de que havia seguido em frente. Construí um negócio, conheci Isabela, disse a mim mesmo que era feliz. Mas quando te vi naquele carrinho de pipoca, percebi que eu estava vivendo como um sonâmbulo. Helena baixou o olhar para suas mãos, que estavam dobradas cuidadosamente sobre a mesa. Isabela e eu demos um tempo. Ela percebeu algo que eu estava negando, que eu nunca havia processado realmente o que perdemos. O que perdi com você. Você não me perdeu, Paulo, disse Helena suavemente, levantando o olhar para ele. Você me abandonou. As palavras atingiram Paulo como balas, principalmente porque ele sabia que eram verdade. Você tem razão, e não há desculpa para isso. Mas Helena, quando nosso filho morreu, eu não sabia como lidar com tanta dor. Minha forma de lidar com as coisas sempre havia sido trabalhar, resolver problemas, manter-me ocupado. Eu não sabia como simplesmente ficar triste com você. Eu precisava que você estivesse triste comigo, disse Helena, e Paulo podia ver as lágrimas se acumulando em seus olhos, embora sua voz se mantivesse firme. Precisava que você chorasse comigo, que me dissesse que também estava destruído, que me abraçasse e me dissesse que iríamos superar juntos. Eu sei, sussurrou Paulo. Eu sei agora. Mas naquele momento, a única coisa que eu sabia era que se eu me permitisse sentir toda aquela dor, eu iria desabar completamente. E pensei que se eu desabasse, não poderia cuidar de você. Mas você não cuidou de mim de qualquer forma, apontou Helena. Você foi embora emocionalmente muito antes de ir embora fisicamente. Paulo assentiu, sentindo como se cada palavra fosse uma confissão que ele precisava fazer há anos. Foi o maior erro da minha vida. Não só perdi meu filho, perdi a mulher que mais amei. Helena ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para as famílias que passeavam pelo parque. Finalmente falou sem olhá-lo. Sabe o que é o mais difícil de tudo isso, Paulo? Até o quê? Que uma parte de mim nunca deixou de te esperar. Mesmo depois do divórcio, mesmo depois que ficou claro que você não iria lutar por nós, uma parte estúpida e persistente do meu coração continuou esperando que você percebesse o que havíamos perdido. Paulo sentiu como se tivessem arrancado seu coração do peito. Helena. Mas, Paulo, eu não sou mais a mesma mulher que eu era há 5 anos. A dor me mudou. As dificuldades me mudaram. Eu aprendi a ser forte de maneiras que nunca pensei que teria que ser. Eu sei. E você é ainda mais bonita por essa fortaleza. Helena finalmente o olhou, e Paulo viu em seus olhos uma complexidade de emoções que ele não conseguiu decifrar completamente. O que você quer de mim, Paulo? O que você espera que aconteça depois desta conversa? Era a pergunta que ele havia estado evitando, até em seus próprios pensamentos. Honestamente, não sei. Só sei que quero estar na sua vida de alguma forma. Quero ter a oportunidade de te mostrar que posso ser o homem que você precisa agora. E se eu não precisar mais de você? Perguntou Helena, sua voz quase um sussurro. Então eu respeitarei isso, disse Paulo, embora as palavras lhe doessem ao pronunciá-las. Mas, Helena, você poderia pelo menos considerar a possibilidade de podermos começar de novo. Não como as pessoas que éramos antes, mas como as pessoas que somos agora. Helena se levantou da mesa, e por um momento Paulo pensou que ela iria embora sem responder. Mas então ela se virou para ele. Paulo, preciso de tempo para processar tudo isso. Isso não é algo que eu possa decidir em uma conversa.
Claro, leve todo o tempo que precisar. E Paulo acrescentou, já caminhando em direção à porta, obrigada pelo trabalho. Eu realmente precisava, não importa as motivações por trás dele. Quando Helena se foi, Paulo ficou sentado na cafeteria vazia, sentindo como se tivesse corrido uma maratona emocional. Ele havia colocado todas as suas cartas na mesa, havia confessado verdades que havia estado escondendo há anos, e agora tudo o que podia fazer era esperar e ver se Helena poderia encontrar em seu coração um espaço para a possibilidade do perdão. Os 3 meses seguintes passaram como uma delicada dança de reconstrução. Paulo respeitou o espaço que Helena havia pedido, mas encontrou maneiras sutis de demonstrar que suas palavras não haviam sido apenas promessas vazias. Ele enviava flores anônimas para Dona Célia para suas consultas médicas. Certificou-se de que o plano de saúde de Helena cobrisse tratamentos adicionais que Dona Célia precisava e, ocasionalmente, deixava livros que ele sabia que Helena apreciaria no café dos funcionários do parque. Helena, por sua vez, começou a responder de maneiras pequenas, mas significativas. Um dia, Paulo encontrou um bilhete de agradecimento pelas flores no para-brisa de seu carro. Outra vez, ele a viu à distância e pela primeira vez em 5 anos. Ela lhe sorriu genuinamente. O ponto de virada chegou quando Dona Célia teve uma emergência médica menor que exigiu hospitalização por 2 dias. Paulo soube através de Ricardo e, sem pensar 2 vezes, apareceu no hospital. Helena estava dormindo em uma cadeira ao lado da cama de sua mãe quando ele chegou com café e comida. Você não precisava ter vindo, disse Helena suavemente quando acordou e o viu ali. Sim, eu tinha que vir, respondeu Paulo. Dona Célia é importante para mim também. Naquela noite, enquanto Helena velava sua mãe, Paulo ficou com ela. Não conversaram muito, mas compartilharam um silêncio confortável que lhes lembrou os melhores momentos de seu casamento. Quando Dona Célia acordou no dia seguinte e viu Paulo ali, piscou para Helena com um sorriso travesso. Vocês dois finalmente estão se comportando como adultos inteligentes? Perguntou Dona Célia com sua franqueza característica. Helena corou, mas Paulo riu pela primeira vez em meses. Estamos trabalhando nisso, Dona Célia. Durante as semanas seguintes, Paulo e Helena começaram a ter conversas reais. Eles se encontravam no café do parque depois do trabalho de Helena, inicialmente para discutir o cuidado de Dona Célia, mas gradualmente suas conversas se expandiram para outros tópicos. As mudanças em suas vidas, seus medos, suas esperanças. Tenho pensado muito no que você disse, confessou Helena durante uma dessas conversas, sobre começar de novo como as pessoas que somos agora. E o que você decidiu? Perguntou Paulo, seu coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Decidi que talvez pudéssemos tentar ser amigos primeiro, disse Helena. Amigos de verdade, sem a história entre nós, ditando cada interação. Paulo sorriu, sentindo um calor que não experimentava há anos. Eu gostaria muito disso. Mas Paulo, acrescentou Helena, se vamos fazer isso, tem que ser honesto. Nada de manipulações bem intencionadas, nada de surpresas desenhadas para me ajudar. Apenas honestidade, prometeu Paulo, e pela primeira vez desde seu divórcio, ele sentiu que tinha uma verdadeira oportunidade de fazer as coisas direito. 6 meses depois, numa tarde dourada de março, que ecoava o dia em que tudo havia começado, Paulo e Helena caminhavam juntos pelo parque temático. Já não como estranhos chocados pelo destino, mas como 2 pessoas que haviam aprendido a se conhecer novamente do zero. Sua amizade havia florescido lentamente, construída sobre conversas honestas, risadas compartilhadas e o respeito mútuo que havia crescido entre eles. Helena havia sido promovida novamente e agora supervisionava todas as operações comerciais do parque. Paulo havia reestruturado sua vida, focando menos na expansão agressiva de seus negócios e mais em encontrar equilíbrio. Você se lembra de quando me encontrou aqui pela primeira vez?
Perguntou Helena, enquanto passavam perto da área onde antes estivera seu carrinho de pipoca. Como se fosse ontem, respondeu Paulo. Pensei que estava alucinando. Eu pensei que meu passado finalmente havia me alcançado, disse Helena com um sorriso. De certa forma, eu tinha razão. Eles pararam em frente à montanha-russa, onde tudo havia começado, observando as famílias que faziam fila com a mesma emoção que eles haviam sentido tantos meses atrás. Helena, disse Paulo suavemente, há algo que preciso te dizer. Ela se virou para ele e Paulo viu em seus olhos uma tranquilidade que não havia estado ali antes. Os últimos meses haviam sido curativos para ambos. Isabela e eu terminamos oficialmente na semana passada, disse Paulo. Foi amigável. Ela conheceu alguém novo, alguém que pode lhe dar toda a sua atenção sem reservas. Helena assentiu. Fico feliz por ela. E por você. Helena, sei que concordamos em ser amigos e valorizo essa amizade mais do que você pode imaginar. Mas tenho que te perguntar. Paulo fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você acha que algum dia poderíamos ser algo mais? Helena olhou para a montanha-russa, onde os carros subiam lentamente em direção ao topo antes de se lançarem para a emocionante descida. Paulo, há 6 meses, se você tivesse me feito essa pergunta, eu teria dito que não. Muita dor, muita história. O coração de Paulo afundou ligeiramente. Mas, continuou Helena, estes meses me ensinaram que as pessoas podem mudar realmente, que o amor pode evoluir. Que às vezes você precisa perder algo completamente para entender seu verdadeiro valor. Ela se virou para ele e Paulo viu lágrimas em seus olhos, mas eram lágrimas de alegria, não de tristeza. Acho que talvez, com tempo e paciência, poderíamos tentar. Mas Paulo, se vamos fazer isso, tem que ser diferente desta vez. Somos pessoas diferentes agora. Paulo pegou suavemente as mãos dela entre as suas. Somos pessoas melhores agora. Aprendemos a valorizar o que realmente importa. Helena sorriu, o primeiro sorriso completamente livre que Paulo havia visto em seus lábios em anos. Então talvez devêssemos começar com um encontro de verdade, onde não tenhamos que fingir que somos apenas amigos. Gostaria de jantar comigo esta noite? Perguntou Paulo, sentindo como se fosse um adolescente pedindo seu primeiro encontro. Adoraria, respondeu Helena. Enquanto caminhavam em direção à saída do parque, passando pelo lugar onde haviam vendido pipoca, onde haviam tido sua primeira conversa real em anos, onde haviam aprendido a ser amigos novamente, Paulo percebeu que haviam completado um ciclo. Mas não era o mesmo ciclo que haviam começado anos atrás. Era um ciclo mais amplo, mais profundo, construído sobre a sabedoria que só vem da dor superada e do amor redescoberto. O sol se punha sobre Maceió, pintando o céu de cores que prometiam um novo amanhecer. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.